Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós, que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. O bom Jesus é a razão da nossa fé, né? Representa tudo. O Bom Jesus do Matosinhos, ou como os portugueses gostam de falar, o Senhor de Matosinhos, né? É uma devoção muito antiga em Portugal. A origem dela se deu nas praias de Matosinhos, no Porto, né? Segundo a lenda, foi encontrada essa imagem nas beiras da praia, né, por pescadores. E ela foi venerada há um bom tempo, sem um dos braços, porque o outro braço se perdeu, né, no mar. Então, certa ocasião, uma senhora que gostava de catar lenha naquela região das praias de Matosinhos, juntando aqueles vestígios que o mar jogava nas praias, encontrou um punhado de feixes de lenha tal, e levou para casa para queimar, né? Acender fogo, né? E no momento que ela colocava no fogo, a madeira caía no chão, né? E interessante que ela tinha também uma filha que era muda. E dizem a história que no momento que ela colocou a segunda vez, a filha, que já o conhecia, o Senhor Bom Jesus, que se venerava lá naquela região sem um braço, né? Falou assim: mamãe, aqui é o braço do Bom Jesus. Naquele momento, o milagre aconteceu. Seguramente esse foi o primeiro milagre que surgiu ao Senhor de Matosinhos. Esse Bom Jesus é muito interessante, que ele é um pouco diferente. Quem observa a iconografia da imagem logo vai notar que é uma imagem muito primitiva, né? Diante da imagem do Bom Jesus, e diga-se de passagem, uma imagem que nos contagia. Um dos primeiros pontos, quando aqui cheguei, que mais me chamou a atenção foi o rosto da imagem do Bom Jesus. Quando eu senti que naquele rosto, o artista, ele foi fantástico, porque ele conseguiu colocar expressões de acordo com o coração da gente. Um Cristo crucificado, de pés separado. Ele é um Cristo vivo, né? E tem também uma coisa muito peculiar com ela, é que ele tem um olhar para cima e outro para baixo. E que dizem que é um olhar que olha para a humanidade e pedindo ao Pai a intercessão para os homens, né? Se você está triste, olhando para aquele rosto da imagem, ela tem um olhar de ternura, de força para você. Se você está feliz, ela fica deslumbrante. O olho da imagem, ele faísca juntamente com a sua alegria. Então, essa sensação que eu tenho diante da imagem do Bom Jesus de Matosinhos. A devoção ao seu Bom Jesus, ela se expandiu muito graças também a uma figura importantíssima que era o ermitão. O ermitão do Senhor de Matosinhos. Essa devoção, ela só cresce ali. Então o povo, a gente nota esse carinho, né? Claro, não só do povo de Matosinhos, da região, mas no meu caso particular, eu cresci muito ali, né? E com certeza
isso influenciou muito na minha vida e influencia até hoje. A primeira referência desta festa do Senhor de Matosinhos está no livro da Câmara, de 1774, quando, logo após a festa da solenidade do Senhor de Matosinhos, a Câmara manda que fossem demolidos os ranchos, porque para não haver ocupação de espaço público, né? Então, que fossem demolidos os ranchos que eles fizeram para a solenidade do Senhor de Matosinhos. Maio de 1774. Essa é a primeira referência da solenidade do Senhor de Matosinhos. É impressionante que a devoção ficou tão forte no século XVIII em espaço muito curto que em 1786 foi concedido pelo Papa Pio VI as indulgências plenárias para a solenidade do Senhor de Matosinhos da Várzea do Porto Real da Passagem, aqui de São João del Rei. Os jornais do século XIX, eles destacam o grande número de fiéis que vinham de toda a região, inclusive depois de 1880, que foi instalado o trenzinho, né? Então vinha gente de outras regiões, né? E até mesmo lá do centro, né? E que, por exemplo, em 1912 foram vendidos 4.000 passagens por dia. Você vê, impressionante. 1917 foram 42 trens por dia, entendeu? Isso fora o número de pessoas que vinham a pé, vinham de cavalo, vinham, né, de outros meios, né, da ocasião, né? Então, para você ver o grande número de fiéis, de devotos que vinham para cumprir promessa, agradecer ao bom Jesus as graças alcançadas. A primeira referência que nós temos da construção de Bom Jesus aqui é de 1769, quando os devotos pedem a liberação da Câmara, um espaço para a construção dessa ermida, dessa capela dedicada. Em 1774 já estava concluída, né, a Capela do Senhor Bom Jesus. E era conhecida como a Capela do Senhor de Matosinhos da Várzea do Porto Real da Passagem, ou Várzea da Água Limpa, né? E com o passar do tempo, o lugar passou a ser conhecido como Matosinhos por causa do Senhor Bom Jesus. A igreja são momentos de nossa vida, né? Ali foram batizadas, né? Teve os casamentos, teve as festas, né? Então tem todo aquele contexto de história que com a demolição da igreja se foi, né? Então as pessoas que conheceram e que vivenciaram a igreja, aqueles momentos, eles se sentem um suspiro um pouco doído, né? A gente corre um risco muito grande de fazer uma avaliação, uma análise de um fato passado com a ótica do presente. Isso não pode ser feito, não é? Agora, tem opiniões favoráveis e contrárias. Na época, o pároco era o primeiro pároco, Cônego Jacinto, que já é falecido. Então, nós fizemos com ele uma entrevista uma vez sobre esse assunto. A igreja
existente na época do Bom Jesus estava muito estragada e, de acordo com opiniões de vários engenheiros de São João del Rei e também do próprio patrimônio artístico nacional que veio do Rio de Janeiro, especialmente para analisar a situação da igreja, todos foram unânimes em considerar que a igreja não tinha arte e nem havia possibilidade de recuperá-la. E, além disso, diante da perspectiva do crescimento do bairro de Matosinhos, a única solução seria construir uma igreja ampla que pudesse caber todos os filhos do Bom Jesus. Ele deu a versão dele, tentando resumir aqui, é que não havia recursos financeiros para construir um novo templo que era necessário lá. Então, com a mentalidade da época lá, com a permissão de autoridades também, foi demolido o templo. Deus não é um passado, Deus é um presente, né? Então, o homem tem sede de Deus, né? E tem essa bagagem histórica que nós carregamos, né? Dos prodígios do Senhor Bom Jesus, né? Isso tudo ajuda a fomentar a nossa fé nas nossas dificuldades, que todos nós temos as nossas dificuldades, nos momentos de escuridão, né? Então, nós vamos recorrer a quem? A quem que nós estamos cansados de pronunciar. É o Senhor Bom Jesus do Matosinhos, que está ali de braços abertos para acolher todos os que estão nas necessidades do dia a dia, né? Eu sempre entendi que a devoção ela não acrescenta muito à pessoa, mas quando a devoção gera no devoto um compromisso, aí tudo se modifica. E é o que eu percebo aqui. Eu costumo dizer que ali é uma fervorosa e dinâmica comunidade paroquial. E faz isso com generosidade, com empenho, com fé, acreditando mesmo que o seu trabalho em determinada pastoral, a sua ação dentro da igreja, ela tem o respaldo justamente e se fortalece na devoção ao Bom Jesus. Isso vinha crescendo também nos dias atuais, né? Naquela época nossa também. Então era um lugar com certeza especial, né, da graça, da bênção de Deus, sim. Então por que não tornar isso aí de maneira mais pública ainda, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, né, para o bem das pessoas, para o bem das comunidades, para que ele fosse realmente um lugar de encontro, mas que as pessoas saíssem dali como missionários e missionárias. Os fatos, eles se multiplicam em razão de graças alcançadas, em razão desta devoção, dessa confiança. Percebia que a devoção ia crescendo não só na paróquia, mas na cidade e na região. Então acho que primeiro a graça de Deus, é claro, depois o fruto do trabalho também, de toda uma comunidade. Quanta gente passaram por aquela porta, aflitas, mães, ou pais, filhos, né? Para pedir ao Bom Jesus aquela graça e saíram aliviados e voltaram cheios de alegria e de satisfação e graça alcançada ao seu Bom Jesus, para agradecer aos pés do Bom Jesus aquela graça, aquele prodígio que está estampado através dos nossos ex-votos, né? Que era interessante, porque em Matosinhos era um dos lugares que tinha mais ex-votos da região, eram os que eram pintados à mão, né? Raridades. A nossa sala de ex-votos, ela de fato tem uma história, Não são muitos os fatos ali registrados, mas na verdade no coração do povo, olha, com toda certeza,
Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar inúmeros devotos do Bom Jesus que tiveram uma manifestação do Bom Jesus na sua vida que o marcou. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre fui de rezar todos os dias, agradecer a Deus por tudo. E em 2002 eu fui estava marcado no dia 30 de agosto a minha cesárea. E eu fui, beleza, aí fez a cesariana, daí eu fui para o quarto. Passou um pouco, não me lembro mais ou menos quanto tempo, uma hora e pouquinho, eu comecei a passar muito mal. E a minha pressão, no caso, foi a 0. Eu morri, né? No caso, eu estava tendo uma hemorragia em último grau. Nada parava o sangue. Foi muito sério mesmo. Quando foi no domingo, o médico falou com meu marido que o que ele podia fazer, ele já tinha feito. Aí eles me entubaram, fiquei mais ou menos uns 12 dias entubado. Aí abriu de novo em 3 dias. Ela falou com o meu marido, ó, ajoelha, pede muito a Deus, pede a Nossa Senhora que ela não tenha uma infecção hospitalar. E foi o que meu marido fez, porque eu poderia ter uma infecção hospitalar pela 3ª vez, né, abrindo o meu abdômen, né? Isso daqui é uma maneira de mostrar para as pessoas, né, como ele é bom, como ele é poderoso. Teve muitas pessoas que depois que aconteceu isso comigo falou, nossa menina, agora eu acredito em Deus mesmo. Eu falei assim, pode acreditar. Às vezes a gente quer que aconteça alguma coisa para nós ali na hora, mas não é a nossa hora, é a hora dele, né? Então, pode ter certeza, acredite, Jesus está aqui do nosso lado e Ele é maravilhoso. Eu tinha 15 anos na época, foi em 1983, no dia de Nossa Senhora do Carmo, eu sofri um acidente e foi muito grave, porque eu quebrei a coluna. Nós estávamos numa curva e o motorista freou, porque o freio, assim, estava numa velocidade não muito alta, mas ele freou e quando ele levou o pé no freio, nós capotamos. E graças a Deus a gente caiu de um lado que era um buraco, mas que não era muito fundo, porque do outro lado era um abismo muito grande. Eu acredito que se nós tivéssemos caído desse lado, nós não sobreviveríamos. Minha mãe, muito nervosa, apavorada, né, e muito triste com essa situação, ela fez uma promessa ao Senhor Bom Jesus de Matozinhos, que se eu ficasse curada, que ela traria, né, a graça aqui para a Sala de Milagres e que eu viria fazer a novena do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. E com isso ela pediu que fizesse esse quadro, né, agradecendo ao Bom Jesus a essa graça concedida, que foi um milagre, porque eu quebrei a coluna e eu fiquei sem andar 6 meses. E depois de 6 meses eu consegui andar. Tudo isso me faz crescer nesta devoção. Então, o testemunho das pessoas, o testemunho do devoto do Bom Jesus, acrescenta à minha espiritualidade esta devoção. A fama do Senhor de Matozinhos em Portugal era muito grande, né? Os milagres, os prodígios, né? Então isso, com a chegada dos portugueses na nossa região, inclusive naquela região do Porto, isso facilitou muito, que veio na bagagem dos nossos antepassados portugueses, essa devoção, né? E onde eles se implantavam essa devoção, a capela em homenagem, em louvor ao Senhor Bom Jesus, se tornava santuário, se tornava lugar de peregrinação, de romarias. Foi declarado pela igreja algo que já estava acontecendo ali, né? Foi declarado oficialmente como santuário
embora isso aí já estivesse acontecendo há muito tempo, né? As diversas manifestações de fé, a evangelização acontecendo de diversas formas ali. Eu reconheço que nos falta ainda muito para termos de fato um perfil de santuário, onde as romarias possam acontecer com mais frequência. Mas entendo também que essa devoção, ela tem uma marca muito forte, justamente no paroquiano. Aqueles que residem aqui no bairro de Matosinhos. Mas o que não dispensa que essa devoção, ela alcance toda a cidade e alcance também as cidades vizinhas. Isso nós podemos constatar justamente na época do jubileu. A gente percebia o esforço, o próprio dinamismo da comunidade, por exemplo, na época do jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, quantas pessoas envolvidas antes, durante e após a festa, né? Pessoas se dedicando, só Deus conhece, né? Isso. Esse prodígio, ele continua desde o século XVIII até os nossos dias, né? Como a procissão do Senhor Bom Jesus é uma multidão de gente até hoje, né? É uma pena que não tem essa bagagem de romarias como tiveram no passado, né? Mas a procissão ainda mantém todo esse fervor dos fiéis devotos do Senhor de Matosinhos. A história tem a ver com a pastoral. E São João del Rei foi uma cidade onde a devoção ao Bom Jesus, ela vem de longa data. Não importa se Matosinhos era um pequeno povoado, né? Mas que, com o passar do tempo, foi ganhando características, como você mesmo disse, de um grande bairro, se não o maior bairro de São João del Rei, que hoje é dividido em vários bairros. Onde você mora? Eu moro em Matosinhos. Não quer saber se mora lá no Jardim Nossa Senhora de Fátima, se mora no Lombão, se mora no Cristo Rei, não importa, é Matosinhos. Então isso ficou e fica registrado no coração das pessoas, a importância do Bom Jesus. As conversões, a mudança de vida, as pessoas se tornavam mais comprometidas com a evangelização, mais comprometidas em ser cristãos de modo melhor nos ambientes, nas situações onde se encontrariam. Isso é para nós uma grande alegria, não como pároco simplesmente, mas como igreja de Jesus Cristo, mostrando que realmente, através de uma devoção, nós podemos crescer e muito na fé e nos comprometermos com a missão evangelizadora da igreja. Eu nasci aos pés do Bom Jesus, eu cresci ali, né? Eu vi a demolição, eu vi a outra face da igreja, da história de Matosinhos, né? São parte da minha vida, né? Tanto que aqui é um memorial para não me deixar perder daquele tempo que eu vivi, que eu conheci. Confiar nele. Nele está a nossa libertação. Ali, no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em São João del Rei, como em tantos outros lugares do mundo, temos imagens, sinais dele, mas ele está vivo, né? E está presente, sobretudo no irmão, no mais excluído, no mais sofredor. Ali são apenas sinais, são imagens, né? Mas ele está vivo em nosso meio. Então, confiança nele em todos os momentos, porque aquele que nele acredita, aquele que nele confia,
a palavra final nunca será a destruição, a morte, mas sempre a vida. Sempre lembrar que ali é uma comunidade fervorosa e dinâmica. Então, para mim foi muito bom ter passado por ali e Matosinhos continua no meu coração. E tenho certeza que quando as pessoas desfilam diante da imagem, elas vão ali, muitas delas, com o coração carregado de tristeza, de angústia, e encontram diante da imagem, que é um sinal da presença e da força de Deus, elas encontram ali aquela coragem, aquela força, aquela certeza de que não estão sozinhos, que Deus está no comando. Ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem a seus pés deixar um pouco do que é seu e sem trazer para si um pouco desta cruz. Ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem a seus pés deixar um pouco do que é seu e sem trazer para si